A inspiração é uma ação divina que qualifica o indivíduo para receber e comunicar a revelação sagrada. Os profetas, apóstolos e testemunhas oculares atuais são aqueles que recebem tal inspiração. As visões dos profetas são abreviadas. Eles veem como presente o que é realmente futuro. Profetizando a graça que há de ser vossa, indagaram e indagaram que pessoa ou que tempo lhes indicava o Espírito de Cristo, quando predisseram os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Foi revelado a eles que eles não estavam servindo a si mesmos, mas a você. Os apóstolos são enviados pelo ressuscitado para cumprir as profecias do Antigo Testamento e compartilhar suas experiências com todos. O homem individual, tendo sido condicionado a acreditar que Deus está em algum lugar no espaço como alguém do lado de fora, não pode acreditar que tudo o que ele vê está dentro de sua própria imaginação humana. Mas isso é. Somos informados. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vos ressuscitará pelo seu Espírito que está em vós. Mateus 10 e Romanos 8. A primeira citação, de Mateus, diz que Deus está em você, pois os escritores do Novo Testamento identificam o Cristo que governa sua vida com Jeová, que inspirou os profetas. Paulo nos diz que Cristo está em você, embora seu corpo esteja morto. Isso eu sei que é verdade. Eu parei o tempo e testemunhei como este corpo está morto. Vez após vez, mudei para uma sociedade, detive a atividade em mim que causa a animação que estou observando e todos ficaram parados. Eles parecem tão mortos quanto as estátuas de barro ou mármore de um museu. Entrei em uma sala para ser possuído pelo movimento que inspira as coisas. Eu interrompi essa ação e tudo parou. Caminhei entre os presentes para descobrir que estão todos mortos. Agora eu sei que a afirmação de Paulo é verdadeira. Se Cristo está em vós, embora o corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vos ressuscitará pelo seu Espírito que está em vós. Mas como posso convencê-lo de que o Senhor Deus Jeová está realmente em você? Que Jeová está sonhando que é você, e no final despertará como você. Como posso convencê-lo de que você testemunhará as imagens que os profetas usaram? Eles nos dizem que Cristo é a rocha. Que você se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. Os profetas equiparam a rocha com o Senhor Deus Jeová. Isso eu sei que é verdade. Um dia sentei-me em silêncio, quando o quartzo apareceu diante da minha visão. Enquanto eu observava, a rocha se fragmentou em inúmeros pedaços e instantaneamente se moldou na forma humana, sentada na postura de lótus em profunda meditação. Quando percebi que estava olhando para mim mesmo, a forma começou a brilhar. Foi aumentando de intensidade até atingir o limite da translucidez. Então ele explodiu e minha visão chegou ao fim. Agora sei que sou a rocha que me gerou. Desse estado sólido de morte vem a vida, pois você coloca esse limite de contração e opacidade chamado homem sobre si mesmo. Atualmente, 3,5 bilhões de nós caminham sobre a Terra, individualizados, porque o ser que nos dá a vida está adormecido. Acreditando que o mundo está acontecendo independentemente de nossa percepção, não percebemos que nossos sonhos estão se projetando nesta tela do espaço e que estamos em conflito com nossos sonhos. Mas um dia Deus despertará dentro de seu corpo morto, e quando fizer, todas as imagens das Escrituras o envolverão, identificando-o como a figura central da Bíblia, o Senhor Deus Jesus Cristo. A Escritura é toda sobre Deus, pois não há mais ninguém. Deus e seu nome são um. Esse nome é Eu Sou. Adormecendo, Deus soprou sobre seu corpo e ele se animou, enquanto ele sonhava que seu mundo existisse. Um dia Deus despertará e toda a sua confusão terminará. Então você tirará sua vestimenta de morte para retornar ao ser que você era antes que o mundo existisse. Você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos,
pois não há limite para sua expansão e translucidez. Foi estabelecido um limite para a contração e a opacidade, que é o corpo da morte chamado homem, mas sua expansão e translucidez são ilimitadas. Quem teria pensado que a imagem registrada no capítulo 32 de Deuteronômio era verdadeira? Da rocha que te gerou, você não se importa e se esqueceu do Deus que lhe deu a vida. Neste versículo, Deus é igualado à rocha que se fragmentou e se desfez em tudo. Embora agora uma individualidade universalmente difundida, o nome da rocha para todo o sempre é Eu Sou. Todo filho nascido de mulher diz, Eu sou. Essa é a rocha fragmentada. No final, quando os fragmentos se juntarem para formar um ser, você, vestindo seu rosto, perceberá que ninguém existe independente de sua percepção, pois o mundo está contido em sua própria imaginação humana maravilhosa e projetado por você. Quando vos digo o que sei por inspiração, é verdade, pois aconteceu comigo. E quando isso acontece, volto-me para o Antigo Testamento para encontrar uma passagem na Palavra de Deus que corresponda à minha experiência. Se o fizer, então tenho duas testemunhas que concordam em depoimento, tornando-o conclusivo. Eu me vi gerado de uma rocha, pois a rocha se fragmentou, depois se juntou para formar uma pessoa que eu sabia ser eu mesmo, não o ser que barbeio pela manhã, mas eu mesmo elevado ao enésimo grau de perfeição. Aquele ser estava me meditando, e devo me tornar tão perfeito quanto ele. E quando eu sou ele desperta e eu sou a vida eterna, aquele que desceu a um corpo que estava morto, para sonhar o sonho da vida. Todo mundo é esse ser completamente difuso. Sabendo que você está mentalmente dizendo que eu sou, e esse é o nome de Deus para todo o sempre. Agora, nem tudo na Bíblia é inspirado. As passagens de Paulo sobre o casamento não são. Paulo confessa que não é casado e gostaria que todos fossem como ele, mas se isso fosse verdade, não haveria descendentes. Paulo disse: é muito melhor casar do que queimar. Em outras palavras, é melhor ter união com o que ele chama de estado matrimonial, do que ansiar por tal satisfação. Esta era sua opinião, não sua inspiração. Em sua carta aos Romanos, Paulo expressa sua opinião sobre o homossexual apenas porque ele esqueceu que no Antigo Testamento Deus fez tudo e declarou que era bom e muito bom. Se Deus fez tudo, então Deus fez o homossexual, não é? Portanto, nem toda a palavra da Escritura é inspirada, mas você conhecerá as passagens que são, pois quando você acorda, a Escritura se revela em você. Disse que, começando com Moisés e todos os profetas e os salmos, Paulo interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Lembre-se, e nos dias de Paulo não havia Novo Testamento. Foi escrito para registrar as passagens do Antigo Testamento que foram cumpridas. Portanto, quando você ler o Novo Testamento, preste muita atenção a qualquer passagem citada pelo Senhor ressuscitado e retirada do Antigo Testamento. No 10º capítulo de João, o Senhor ressuscitado diz: eu e meu Pai somos um. Por que você me condena por dizer que sou o Filho de Deus? Não está escrito na tua lei, e cita o Salmo 82, dizendo: eu digo, vocês são deuses? Se está escrito, vocês são deuses e as Escrituras não podem ser anuladas, por que vocês me condenam, a quem Deus consagrou e enviou ao mundo? Aqui está o Cristo em você, citando as Escrituras depois de ter ressuscitado do sono da morte. E no momento em que Cristo desperta em você, você é o Cristo ressuscitado. Há apenas um Cristo ressuscitado e todos estão sendo reunidos nesse único ser. Embora tenhamos talentos diferentes, todos conhecerão o abraço de Deus, qualificando-o para o apostolado. Se você pretende experimentar as Escrituras conscientemente, você será enviado e contará suas experiências àqueles que serão atraídos a você, para mostrar-lhes o paralelo entre o que aconteceu com você e o que a palavra de Deus disse por meio de seus profetas inspirados. Quando os profetas perguntaram, eles foram informados de que não estavam servindo a si mesmos, pois sua hora ainda não havia chegado.
Mas as Escrituras foram cumpridas agora, e chegou a hora de todos despertarem. Estamos no ato de despertar como Deus, e quando as visões vêm, elas não podem ser detidas. Vindo de repente e inesperadamente, o poder deles possui você como se algo estivesse usando você. Então você começa a ver e ouvir aquilo que reis e profetas desejam ver, mas não podem porque ainda não chegou o tempo para eles. À medida que passagem após passagem da Escritura se desenrola dentro de você, você reconhecerá os inspirados à medida que eles ocorrem, mas nem tudo o que está escrito nas Escrituras foi inspirado. Eles escreveram certas leis dietéticas baseadas no que chamavam de necessidade da época, mas não eram inspiradas. Há passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que não foram inspiradas, mas tradições feitas pelo homem que escravizaram as mentes dos homens. Nos perguntam: por que você nega a palavra de Deus por causa das tradições de seus pais? Se você aceitar as tradições feitas pelo homem, nunca conhecerá a palavra inspirada de Deus. A palavra inspirada de Deus chega a certos indivíduos porque Deus está reconstruindo seu templo destruído com pedras vivas. Este templo não é feito por mãos humanas, mas pelos redimidos. Quando alguém desperta, torna-se uma pedra viva naquele corpo divino. Agora, se o Espírito de Cristo está em vós, embora o corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vos ressuscitará pelo seu Espírito, que habita em vós. Se seu Espírito não estivesse habitando em você, ele não poderia ressuscitá-lo. Sei que quando acordei não havia ninguém para me levantar. O vento estava lá, então o Deus invisível estava presente, mas não vi nenhuma outra roupa. Acordei dentro de mim e quando saí, meu corpo deitado na cama parecia morto. Você já esteve em uma sala de recuperação em um hospital? Em 1952, minha vesícula biliar foi removida e meu corpo foi levado para uma sala de recuperação após a operação. Quando acordei, olhei para os outros 4 que estavam lá e pensei que estivessem mortos e que estivéssemos em um necrotério. Bem, esses corpos mortais que vestimos estão mortos. Eles são animados e aparentemente vivos por causa da presença de Deus neles. Esse Deus, você é. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer, pois Deus é vida. O corpo que Deus veste volta ao pó, do qual foi feito, mas você não pode morrer, pois você é o próprio Deus. O Espírito entrou em seu corpo de carne como seu sopro de vida. Naquele momento, Deus tornou-se humano e a humanidade tornou-se um ser vivo. A Escritura inspirada acontece cada vez que o Senhor ressuscitado se prepara para desaparecer do mundo visível. Seu sopro é seu batismo com o Espírito Santo, que vivifica seu corpo morto em um espírito vivificante. Tendo experimentado as Escrituras, quando eu desaparecer deste mundo, não posso ficar sem, pois, contendo tudo dentro de mim, devo ir para dentro. Este é o mistério da inspiração. Você será possuído por uma visão, para encontrar-se desempenhando o papel central em um drama que está ocorrendo dentro de você. E quando a visão desaparecer, você procurará nas Escrituras para encontrar a palavra inspirada de Deus que acabou de cumprir. Quando você contar suas experiências a todos que quiserem ouvir, poucos acreditarão em você, pois foram condicionados a acreditar em algum pequeno Jesus Cristo externo e preferem permanecer assim. É o Cristo dentro do homem que é sua esperança de glória. Esse é o Cristo que cumpre as Escrituras. Tendo as Escrituras se cumprido em mim, eu interpretei para vocês em todas as Escrituras as coisas concernentes, não um homem chamado Névio, mas o poder de Deus, em mim, chamado Cristo. Não se envergonhe quando eu lhe disser que você é Deus. Em vez disso, caminhe acreditando que você é tão importante. Você não precisa se tornar arrogante, mas deve assumir que é Deus. Pense nisso. Pare de acreditar em Deus e comece a acreditar como Deus. Faça isso e as visões virão para confirmar sua suposição. A Escritura é toda sobre Cristo, o Jeová que você é.
O espírito e a carne são um, portanto, quando Davi aparece, em visão, você está revelando sua verdadeira identidade para si mesmo. Isso eu sei, pois encontrei David. Ele me chamou de Senhor. Sei que sou a rocha que o gerou, pois representei todas as partes fragmentadas e as juntei para formar Davi. Quando Davi o chamar de Pai, a rocha de sua salvação, você se lembrará de que é o Senhor. Então você contará a história da salvação, e se Deus ainda estiver adormecido naqueles que ouvirem, eles pensarão que você está louco. Tudo bem, pois todos os homens inspirados, sendo julgados pela roupa que vestem, parecerão loucos para aqueles que os ouvirem. Quando você afirma que tem um espírito, você será chamado de louco, assim como é dito sobre o Cristo ressuscitado no 10º capítulo de João. Hoje, como no passado, as pessoas acreditam que as Escrituras serão cumpridas de maneira secular. Mas enquanto ocupam suas vestes de morte, cada um individualmente cumprirá a palavra de Deus. Você está destinado a conhecer o poder de parar e começar o tempo. Possuído pelo Espírito, você será levado para uma sala. Sabendo intuitivamente quem você é e o poder que está sentindo, você interromperá essa atividade dentro de você e tudo ficará parado. Ao examinar aquilo que estava tão vivo e aparentemente independente de sua percepção apenas um momento atrás, você descobrirá que tudo está morto. Então, liberando sua atividade em sua imaginação, tudo se animará mais uma vez e continuará seu propósito. Se um pássaro estava voando quando você o prendeu, ele continuará voando quando for solto. Se alguém estiver carregando comida para uma mesa quando for preso, embora você possa mantê-lo nessa posição pelo tempo que quiser, quando você liberar o poder que sabe ser, ele continuará a servir a refeição como se nada tivesse acontecido. Você consegue se imaginar fazendo isso? Eu lhe digo que é verdade, mas enquanto você se identificar com um corpo de morte e acreditar que é você, não perceberá que é sua própria esperança de glória. O corpo do qual você cuida está morto, enquanto eu, a consciência que entrou nele, sou um ser vivo, que experimentará as Escrituras enquanto estiver neste corpo morto. Eu vim ao mundo e tomei sobre mim o corpo de um escravo quando nasci na semelhança do homem. Agora, vestindo a forma humana, eu sou obediente até a morte, e morte na cruz do homem. Enquanto estiver neste estado, experimentarei a palavra que inspirei os profetas a escrever, pois eu sou o Deus em você. Tendo criado uma aventura incrível, profetizei que morreria e venceria a morte. A profecia se cumpriu e continuará se cumprindo em todos, pois eu sou o Deus, capaz de vencer meu último inimigo, que é a morte. Vou acordar em meu túmulo e sair sem ajuda para me encontrar maior do que era antes da aventura. Aqueles que pensam em mim em termos da forma externa que visto verão as coisas que foram preditas, mas não eu, pois eu sou o Espírito e não pode ser visto com o olho mortal. Tendo olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, darei a eles olhos para que vejam e ouvidos para ouvir o que reis e profetas desejam ver e ouvir, mas não podem. Um retiro não cultivará a inspiração. Não é assim. O fogo que surge dentro de você é o mesmo fogo que desce como um raio e o divide em dois. Você não pode elevar conscientemente esse poder por meio da contemplação. Somente aquele que desceu primeiro pode ascender ao reino dos céus. Descendo como um raio, a cortina do templo se fende, liberando seu espírito que estava preso lá dentro. Então seu poder é elevado de volta ao estado celestial de onde você veio, pois você é o Deus da Escritura que disse: Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. De agora em diante, pense em si mesmo como espírito, não carne e sangue. As pessoas têm muito orgulho de sua linhagem física, mas, se conhecessem seu passado, poderiam se envergonhar disso. Muitas pessoas pagaram uma fortuna para traçar sua linhagem e depois gastaram outra fortuna para esquecê-la. Recentemente, li sobre um questionário enviado a vários oficiais da igreja na Inglaterra, perguntando o que eles achavam que iria acontecer com eles quando morressem.
Um ministro respondeu: Suponho que entrarei na alegria do Senhor, mas por que levantar um assunto tão desagradável? Isso é verdade em todo o mundo, porque o homem não sabe que é imortal e não pode morrer. Você veio para um mundo de morte. O corpo que você agora veste voltará ao pó de onde veio, mas você, seu ocupante, não pode morrer. Em vez disso, você simplesmente sonhará com outro corpo de morte, o animará em um mundo terrestre como este e continuará a fazer as mesmas coisas que está fazendo aqui. Você estará em um ambiente que as profundezas do seu ser considera mais adequado para o que ele ainda quer fazer, e você continuará fazendo isso até que desperte naquela vestimenta e cumpra as Escrituras. Então você tirará sua roupa de morte e retornará à glória que era sua antes que o mundo existisse. Nós nos conhecíamos intimamente antes de descermos, e nos conheceremos tão intimamente quando tirarmos todas essas máscaras e acendermos. Neste mundo, usamos corpos separados e individuais, mas na eternidade formamos um só corpo. Somos muitos, mas um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Nesse estado haverá um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, e todos formam aquele. Não importa que tipo de sonhos um indivíduo tenha, no final eles serão apenas sonhos, pois quando ele acordar e voltar, nós o amaremos tanto quanto antes da descida. A inspiração é um dom de Deus, que não pode ser adquirido. Porque Deus está em você, a Escritura é inspirada de dentro. Atualmente, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, é personificado como você. Embora o corpo que você veste esteja morto, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também o ressuscitará. Cristo em você é quem ressuscita. Seu espírito é sua respiração. Respirando sua inspiração, você ouve e sente o vento. Então você que irradia a glória desse sopro de Deus despertará como o próprio Deus. Agora vamos entrar no silêncio.